Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Ferreira, sou aluna de História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mas nesse bloco eu vou dar aula de Geografia Social para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Verde, que nada mais é do que a modernização da agricultura a nível global. E essa Revolução Verde foi efetivada por meio da incorporação de inovações tecnológicas na produção. Sua base foram as sementes modificadas, maquinário agrícola e os insumos químicos, que são, por exemplo, os agrotóxicos. No caso do Brasil, essa modernização teve um incentivo governamental, além de ter sido no contexto da expansão das fronteiras agrícolas para as regiões de Cerrado. Galera, o objetivo da Revolução Verde era justamente aumentar a produção agrícola a nível mundial para que se pudesse garantir a segurança alimentar. Isso porque, depois da Segunda Guerra, a segurança alimentar ficou em risco a nível global. Então, nas décadas entre 60 e 70, tiveram essa ideia de Revolução Verde, porque foi entre essas décadas que as inovações tecnológicas foram mais difundidas. Sendo certo que a garantia da segurança alimentar em escala global deveria contar, claro, com a produtividade agrícola maior e a maior oferta de produtos, que no caso são os alimentos. Agora vamos às características da Revolução Verde ou paradigma da Revolução Verde. Galera, a principal característica foi justamente a adoção de tecnologias na agricultura e também na criação de animais. E essas técnicas foram desenvolvidas por estudos científicos a partir da década de 40, tiveram incentivo de instituições privadas e, em alguns casos, houve incentivo do governo, como ocorreu no Brasil. Galera, a Revolução Verde acarretou no melhoramento genético, de grãos como o arroz, o trigo, e no desenvolvimento de híbridos, proporcionando, além de uma maior produtividade, que essas sementes se adaptassem ao clima e ao solo com muita facilidade. Essa revolução trouxe também um maquinário moderno, como os tratores, por exemplo, que eram utilizados em diversas etapas da produção agrícola. Nesse contexto também foram desenvolvidos os adubos, fertilizantes, que defendiam o solo, as plantações de pragas e de doenças. Além disso tudo, houve também a modernização do sistema de irrigação. Pessoal, dito isso, a gente observa que após a Revolução Verde, a agricultura se torna intensa, tanto no que tange às tecnologias, quanto no que tange ao capital. Sendo que o capital entrou na forma de investimento para pesquisas e também na forma de incentivo fiscal. Além disso, o capital também vai se apresentar na expansão do agronegócio e na difusão das empresas por todo o mundo. Ainda, pessoal, atribui-se à Revolução Verde o crescimento da monocultura, que ocorreu justamente por causa desse processo de especialização produtiva. Mas é claro que a Revolução Verde tinha vantagens e desvantagens. E a principal vantagem da Revolução Verde foi, de fato, a eficácia na produção agrícola, que levou ao aumento da produtividade em diversas lavouras, sendo destacadas os grãos, como a soja e o milho. Também a partir do melhoramento genético e do desenvolvimento dos fertilizantes, foi possível adaptar os cultivos em relação ao clima, em relação ao solo, como já foi mencionado antes, Entre as desvantagens, galera, é o seguinte: com esse processo de melhoramento, de expansão e tal, houve a expulsão de pequenos proprietários, pequenos trabalhadores rurais. Primeiro porque, com a modernização, os custos da produção aumentaram muito. E segundo que, para cultivar, é necessário qualificação a partir dali. Então, muitos trabalhadores rurais acabaram ficando desempregados. Outra desvantagem, pessoal,
é que os agrotóxicos, fertilizantes, são extremamente agressivos à saúde humana e também ao meio ambiente, gerando poluição do solo e dos corpos hídricos. Além disso, quando você tem uma monocultura, quer dizer, cultivar a mesma coisa sempre, isso gera danos àquele solo e também gera esgotamento de nutrientes. Pessoal, se tratando de Brasil, a incorporação dessas técnicas derivadas da Revolução Verde foram implementadas na década de 70, mais ou menos, ali quando rolava a ditadura militar. E foi nesse contexto que foram desenvolvidos 3 planos nacionais de desenvolvimento que consolidaram justamente a Revolução Verde, determinando o avanço das fronteiras agrícolas, melhor, né, para a região do Cerrado. Pessoal, como já foi mencionado, no Brasil, essa modernização teve incentivo fiscal, teve incentivo do governo. Então, após isso, houve um aumento da produção, especialmente das commodities agrícolas, e houve também a expansão das exportações. E no setor das pesquisas, da produção e do desenvolvimento agrícola, tem que se destacar a criação da Embrapa no ano de 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Galera, agora voltando um pouco. As consequências da Revolução Verde foram modernização da produção, do processo de produção agrícola, né? Êxodo rural, como eu já disse, por conta do valor da produção e também da necessidade de qualificação profissional para poder produzir, o que levou diretamente à concentração de terras, né? Os latifúndios. E, obviamente, aumento do desemprego daqueles trabalhadores rurais, pequenos produtores, que ali viviam até então. Temos também os problemas de saúde devido à agressão dos produtos químicos, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. E o esgotamento dos nutrientes do solo, por causa da monocultura. Então, pessoal, eu dividi essa aula em 2 partes, para não ficar muito maçante para vocês. Então, depois eu posto a parte 2, tá? Um abraço, espero que vocês estejam entendendo.